Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa história incrível que a gente vai ouvir hoje. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E eu tenho que falar aqui também para você se inscrever no nosso Instagram, é o @193BombaCast. Lá você vai ver cortes, você vai ver dicas do nosso BombaCast, faça a sua inscrição no nosso Instagram. Devidamente uniformizados, como me lembrou o diretor, com muita honra, recebo aqui hoje a família Medeiros, diretamente de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, uma família que tem uma história incrível no Corpo de Bombeiros. Nós temos aqui pelo menos 3 gerações de bombeiros, que começou com esse aqui, ó, em 1959, tá certo? 59, setembro de 59. Puxa o microfone, puxa o microfone. Edmundo. Deixa ele, vai lá, Egílio. Isso, em 9 de setembro de 59, eu passei na junta médica e me associei ao Clube de Cabo Soldado, nunca desisti. Estou muito orgulhoso por estar no meio dessa mocidade. Eita! Todos que não é que me seguiram, mas seguiu a ordem da PM. Juramos a bandeira, falamos as mesmas coisas. Que maravilha. Você, na verdade, é o responsável. Você que tem um irmão seu também, que é o Edgar, né? Que não foi bombeiro, mas foi policial militar, que completa aqui a família Medeiros. Mas é uma saga, viu, pessoal? Isso aqui tem muita história. Nós vamos falar aqui sobre as origens do salvamento, do mergulho, uma série de coisas, muita coisa bacana. Mas são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 Medeiros bombeiros. Tem ali, né, a Isabel, né? A Isabel é a, vamos falar, 15 anos de serviço, mas é recruta, né, Isabel? É, só 15 anos. Muito bem. Bom, eu já entrevistei, os demais entrevistadores, todos aqui já foram entrevistados, acho que menos o Valdir e a Isabel, né? Todos já tiveram a oportunidade de contar um pouco, né, da história riquíssima que vocês têm no bombeiro, mas hoje nós vamos, assim, focar nessa história da família, da herança, do legado, né, que acho que é o mais importante que a família Medeiros tem para o bombeiro. Eu já falei aqui, conversei com quem começou tudo isso, que foi o Egídio, em 1959, e o Edmundo vai falar para nós aí quando é que você entrou, Edmundo, para o Corpo de Bombeiros. Puxa o microfone para você aí. Edmundo, entrei em 9 de janeiro de 60 e tirei 10 meses no BG, depois tirei o resto do tempo no bombeiro. No bombeiro. Você e seu irmão, que está aqui do seu lado, vocês têm uma característica que a gente conhece, eu acho que vocês já falaram isso no nosso podcast, mas é sempre bom lembrar, porque é uma fase, marco, acho que muito importante do Corpo de Bombeiros, que ambos vocês são da primeira turma do curso de mergulho. É isso? É, exatamente. É o primeiro curso, fomos juntos, restam 4 da equipe, eram 19, restam 4. 4 estão vivos ainda? Eu, meu irmão e mais 2. Eu acho que daqui uns 50 anos só vai ter 2, você e seu irmão. Até porque continua a história. Puxa aqui. Eu digo, é bom porque continua a história, né? Claro. Permanece aí na história. Permanece a história. Não morre. Não morre. Quando vocês fizeram o curso de mergulho, ainda era a 4ª Companhia de Salvamento, é isso, né? Ou já era GBS? Agrupamento auxiliar. Em 65 eu acho que já era a 4ª Companhia. 4ª Companhia, simplesmente. Salvamento, 4ª Companhia de Salvamento era o porquê saía de salvamento. Uhum. É a primeira, segunda, terceira e 4ª seria a 4ª Companhia também. Agora, como fazia salvamento, chama 4ª Companhia de Salvamento. De salvamento. Mas já era no Cambuci, era claro. No Cambuci. No Cambuci. O Cambuci tem uma longa história, né? Lá foi escola, né? no primórdio lá atrás já era salvação. Foi. Lá funcionou uma escola, funcionava o departamento de ensino do bombeiro, foi lá na rua José Bento número 15, né? Teve uma escola de cabo, combatente, eu participei. Aí quando estava para terminar, eu tinha feito salvamento, fui promovido e desliguei de combatente. Você foi logo... na época da fase militar. Período militar. Ouvindo muito as conversas. O comandante-geral da Polícia Militar era um coronel do Exército. Essa é uma época aí que marcou os anos 60. Mas do legado aqui, lá de São João do Sabugi, o primeiro a vir para São Paulo, quem foi?
Foi o Edgar. Foi o Edgar. Edgar veio em 56, entrou na Guarda Civil, né? Depois veio Egídio, veio a família, em seguida veio Egídio. A gente tinha vindo para Minas Gerais atrás de serviço rural, né? A família toda, pai, mãe. Aí não deu certo lá, não deu. Eu falei com o Edgar, vamos para São Paulo. Escrevi para ele, vamos para São Paulo, porque no interior a gente já tem experiência. Aí ele resolveu, viemos para São Paulo, aí a gente veio de Minas para cá, chegou depois da gente, mas aí juntou Mas foi o primeiro a entrar na Força Pública. Na Força Pública foi. Corpo de Bombeiro da Força Pública. O Medeiros, né? Todos são Medeiros aqui, Sim. né? Mas quem tinha o nome de Guerra Medeiros é o Medeiros, é o Cabra, como a gente chama, né? Cabra, você deu uma entrevista aqui já no podcast, que eu Sim. estou botando a sua história, mas sem dúvida nenhuma, quem puxou você aí foram os tios, né? Foram eles. Sim, coronel. Eu não sei nem por onde começar essa entrevista, né? No meio de um pessoal desse aqui, né? Um exemplo, minha filha aqui, meu primo, né? O Major Valdir, né? E o exemplo disso aqui, que todas as férias ele passava no Rio Grande do Norte, como eu já comentei, né? E eu olhava o jeito dele, o que ele fazia no sítio, ficava todo mundo parado e observando o que ele ia fazer, né? Usando técnica de salvamento, né? E eu sempre gostei da área militar. Você já contou para nós, você foi da Marinha, né? Exército. Perdão, do Exército, isso. Porque eu falei pro senhor, né? Eu tenho 2 filhas que são militares, para mim é um Isso. orgulho, né? Uma no bombeiro, Tá aqui e a controladora de voo. a Alice, que é da FAB, né? Da Força Isso. Aérea Brasileira, né? Foi onde eu comecei nas Forças Armadas, em Caicó. Que o Tenente Egídio serviu no mesmo batalhão que eu. Ah, você também foi. Sim, Passa aqui, Pedro. Você começou então a sua vida militar, sua experiência já veio do Exército, das Forças Armadas. Exatamente. Eu servi o Exército. A primeira vez que eu dormi numa cama foi no quartel do Exército. Olha que coisa. Essa história eu já ouvi essas histórias. E lá passei o tempo, foi muito bom, muita boa experiência. Fui especialista em sapador mineiro. Então você estava num batalhão de engenharia, era isso? Batalhão de engenharia. Sapador mineiro. Uhum. No fim, trabalhei porque aprendi a explodir artefatos. Aí a cerca de 59, 58, precisou pegar muita gente para trabalhar, fazer brita para a estrada de ferro. E eu, como mexia com explosivo, fui para lá, trabalhando e medindo as pedras, carregando quando faltava dinamite, a gente desmanchava a bomba coisa de pé, como é que chama aquilo? É o que você arma para fazer a bomba. E detonava para quebrar pedra. Isso aí nós estamos falando dos anos 50, né? Metade dos anos 50, antes de você vir para cá. Não, foi em 58, não. 57. 57 que é o ano que você serviu. Você serviu também, o Edmundo, não, né? Eu fui alistado na aeronáutica. Eu me alistei na aeronáutica em São Paulo, ainda era menor, alistei, fui dispensado de excesso de contingente, e aí já corri para a Força Pública para me alistar, cheguei lá, era de menor. Aí entreguei tinha a certidão de excesso de contingente, né? Aí para eles, então você não pode, ainda não foi dispensado. Eu falei, mas tinha. Aí pedi autorização na aeronáutica, eles dispensaram, a minha turma estava servindo, eu já estava na Força Pública. Entendi. Completou a maioridade, você já estava na Força Pública. Eu sou de 31 de outubro e 9 de janeiro já estava incorporado. Foi na sequência, né? Foi, 2 meses e 9 dias já estava incorporado. Eu vou convidar vocês, porque desde que a gente começou o nosso programa, o pessoal já está servido aqui, senão vai acabar esfriando, né? Que é o nosso cafezinho aqui do Bomba Café. O Bomba Café, que é o nosso café temático, fica aqui na sede da Fundabom, Rua Anita Garibaldi 25, bem do lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático. Aqui vocês vão ver memorabilia de bombeiro, história de bombeiro, lugar muito agradável e ponto de encontro de veteranos. A gente tem várias fotos publicadas aí dos veteranos que nos visitam. Então passa aqui pelo centro de São Paulo, aqui na Anita Garibaldi 25, conhece o nosso Bomba Café, aproveita, sobe no primeiro andar e conhece a nossa loja do nosso parceiro do SOS Sul, que tudo que vocês estão vendo aqui no cenário vocês vão encontrar lá na lojinha. Shirley vai atender vocês, um beijo Shirley, que é atendente aqui da nossa loja. Tá feito o convite, aproveita os seus cafés, certo? É isso.
Vamos falar um pouquinho desse cabra aqui também que... Vamos lá. Assim, eu cheguei no bombeiro, você sabe disso, né, Medeiros? O Egidio já tinha aposentado, o Edmundo também, porque eu cheguei aqui em 91, né? Você acha que o que aposentou mais cedo foi você. Você foi em 88, foi que eu estava na academia. Você acha que foi 89. Eu cheguei aqui em 91, vocês eram recém-veteranos, mas eu tinha lá o Cabo Medeiros. O Cabo Medeiros, o Medeiros é um cara à parte. Você vai lembrar dessa história. Eu sempre usei bicicleta para ir trabalhar. Um dia eu tô lá no pátio, o Medeiros falou assim: tenente, posso dar uma volta nessa bicicleta? Eu falei, claro, fica à vontade. O Medeiros pegou a bicicleta, sentou ao contrário, sentou no guidão, saiu pedalando, fez 2 manobras. Eu falei, Medeiros, você é de circo? Mas isso, gente, só mostra, você realmente é um cara multi-habilidades. E quem te conhece sabe o que eu tô falando, né? Mas você veio para cá, lógico, lá de Caicó também, e o exemplo veio daqui, né, Medeiros? Como eu comentei na outra entrevista, né, o meu tio o Edgar, né, eu fui para a Escola de Soldado em 85 no Vale do Paraíba, no 5º BPMI, né, e o Edgar trabalhava no CPI, Comando de Policiamento do Interior. E ao término da escola lá, ele me trouxe para o bombeiro. Só que chegando aqui, ó, isso aqui foi o responsável, coronel, vai me levar para o GBS, entendeu? Te arrastou. Sim, ele me conhecia, né, sabe que eu tinha algumas habilidades, né, nadava um pouquinho, gostava de trabalhar. Larga de ser modesto, meu Deus, você fazia tudo bem pra caramba. Não, e ele confiou, graças a Deus, não fiz nada de errado para decepcioná-los, né, e foi isso aí. Que maravilha. E aí vem na sequência aqui o seu primo. Esse ia jogar sinuca no final de semana quando eu estava de serviço no Campo ele e meu irmão. Mas você é nascido lá também, Valdir? Ou você já é do pessoal que nasceu aqui? Como é que eu nasci aqui, coronel. Você já nasceu aqui, né? Aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor. Imagina, é uma honra para para ele. A primeira. O senhor, quando a gente estava na ativa, o senhor fez uma grande homenagem para a nossa família, Medeiros, alguns anos atrás, né? Isso é muito importante, o senhor sempre valoriza... Não, eu não fiz homenagem, eu fiz justiça. Então, melhor colocado ainda, né? Porque realmente para nós, né, estarmos aqui junto com os meus tios que realmente formaram, né, ajudou a formar a história do bombeiro, que nem o senhor falou, um fato histórico, né? Os dois participaram do primeiro curso de mergulho, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar com os dois, com o Medeiros, com a Isabel, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. E como é que você botou na sua cabeça que você queria ser bombeiro, Valdir? A minha história também é curiosa, né? Eu trabalhava com outro tio meu, em farmácia, nada a ver. Só que final de semana, eu sempre ia lá no Cambuci, pra gente brincar lá no bilhar, né? Aquelas brincadeiras que o bombeiro tem, de perder o passo embaixo da mesa, vai na piscina. E eu ia praticamente, todo final de semana a gente ia lá, o Medeiros estava na ativa, eu era ainda menor de idade, mas a gente ia lá brincar, né? E com isso, com o passar do tempo, a gente já tinha despertado o interesse, né? Daí chegou uma época, eu falei em casa lá pro meu pai, falou, ó, eu tô querendo entrar no bombeiro. Aí meu pai falou, imagina, não sei o quê, porque ele não entendia, meu pai é civil. Daí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, procura o seu tio Edmundo e pergunta pra ele se deve entrar no bombeiro. Por que ele fez isso? Porque ele acompanhou a vida do meu tio, né? Eles são irmãos. Claro. Então, ela trabalhava 24 por 24, no horário de folga, corria atrás para melhorar o salário. E ele falou, olha, ele vai perguntar, ele vai falar, cai fora, né? Na hora que eu liguei, coloquei a ficha no orelhão lá, que era orelhão, né? Liguei pro meu tio, ele falou, deve entrar agora. Eu falei, pai, só tô indo lá me inscrever lá, que já consegui a resposta. A lá decisão eu já tomei, já. Daí, a partir daí eu me inscrevi, entrei, né, no bombeiro, tive o prazer, né, de fazer escola de soldado no bombeiro, na Vila Lucinda, em 92. Daí eu fui percorrendo, né, também, assim como o Medeiros original aqui, foi o Edmundo que me levou para o primeiro GBS. Eu fui classificado inicialmente para o segundo GB. Trabalhei um pouco, naquela época tinha facilidade de permuta. Daí o Edmundo, através do Coronel Kiyoshi, né, conseguiu me levar lá pro GBS e trabalhei lá mais de 10 anos também, inclusive, né? Eu me lembro bem dessa fase aí. E para mim foi uma satisfação poder, com os meus tios eu não trabalhei na ativa, mas com o Medeiros, a gente trabalhou inclusive na mesma prontidão, trabalhei um período com Você trabalhou na mesma prontidão, você já comentou, o Medeiros comentou isso aqui. Sofri muito por isso, né? As nossas brincadeiras foi, mas é que você tinha uma régua muito alta, né, Valdir? Aí era difícil, né? Foi uma época assim maravilhosa, né? Assim, uma experiência de vida muito boa. E acabei entrando no bombeiro, que foi a pergunta inicial do senhor, por isso, né? Quem assinou o cheque aí foi o Edmundo, que bateu o martelo e falou, não, pode entrar. Pode entrar que... E foi, acho que, uma decisão muito importante na minha vida,
profissional, pessoal. E aproveito aqui gravando para agradecê-lo, né? E agradecer também o que puxou a fila aí, o Egídio, né? Eu acho que, na verdade, vocês não têm que agradecer nada. É o bombeiro que tem que agradecer vocês. Né? Porque vocês, cada um no seu tempo, alguns concomitante, escreveram coisas muito importantes, né? Vocês ajudaram a construir, como muitos ajudaram, o Corpo de Bombeiros, né? E ter esse espírito de família que vocês têm, né? De união, que eu sei que vocês são muito próximos, né? É uma coisa maravilhosa da gente observar, a gente ver, né? E o legado que vocês deixam, né? E a responsabilidade, né, Coronel? Claro. Porque quando fala assim, sobrinho do Edmundo, é sobrinho do Egídio, primo do Medeiros, aí pesa muito. É. Graças a Deus. Eu acho que você sentiu um Graças a pouco Deus, isso quando você senti. chegou, né? Mas agora só tem Sobrou tá carregando pra mim. fogo Tá, aí, sobrou ali, ó. Bom, Isabel, não vai pisar na bola, hein? A família tá levando aí, né? Mas graças a Deus é um excelente profissional e vai manter com certeza. Não tenho dúvida. O nome da família Medeiros, né? Ô, Isabel, a gente pergunta para todo mundo que vem aqui, né? O que levou o pequeno Medeiros, o pequeno Egídio, o pequeno Edmundo? A pequena Isabel fica difícil eu perguntar o que levou, porque tá difícil não saber, né? Eu sou coadjuvante aqui nessa história, né? Eles têm tanta história que eu tô aqui só pra ouvir, na verdade. Mas você sempre pensou desde pequeno em ser bombeiro ou foi uma ideia que veio depois? Não, na verdade foi um exemplo em casa, né? A gente vê o pai sempre fardado, indo pro quartel e tal. Eu ia bastante no Cambuci quando eu era criança, então eu acho que tudo isso contou. Só que quando eu me formei, não tinha vaga para mulher, né? No Barro Branco teve uma época que ficou sem vaga. E aí eu fui fazer FATEC, eu fui fazer construção civil. Mas então, desculpa, vou voltar um pouquinho. Você entrou como soldado, então? Não, seu ingresso foi na academia já. Quando eu terminei o colégio, não tinha vaga no Barro Branco. Ah, sim, para prestar o vestibular, entendi. Isso, e aí eu fui fazer FATEC. E lá na FATEC eu me apaixonei pela engenharia. Foi um adendo, né? E aí abriu vaga para Barro Branco, só que só tinha 15 vagas para mulher na época. E eu fiquei na dúvida, porque porque era FUVEST na época, né? Uhum. Então eu fiquei na dúvida se eu fazia engenharia ou Barro Branco. E aí meu pai falou, não, filha, vai lá, faz, você vai conseguir. Tem 15 vagas, mas você tá estudando, a gente treina. Ia todo dia praticamente no horto, correr, nadar. O treinamento era Eu imagino, forte. viu, Isabel, como devia ser o seu treinamento. Hoje eu fui com a minha pequena nadar, né? Porque o exemplo tem que continuar, né? Claro. E aí foi isso, passei. Que ano foi isso, Isabel? 2009, né? Entrei em 2009. Entrou em 2009. Fiquei muito surpresa, porque não imaginava. E eu entrei no Grêmio de Bombeiros. E aí, 4 anos de Grêmio de Bombeiros. E aí tinha um interstício, né, que a gente tinha que cumprir. Fiquei 2 anos no policiamento, cumprindo o período, mas meu comandante já sabia, eu quero ir pro bombeiro. E aí a primeira oportunidade que teve, eu prestei, né, fiz o CBO em 2014, e em 2014 meu pai ainda estava lá, né, e o Valdir também estava lá. Foi minha aluna. Foi sua Minha aluna. aluna dele. Minha aluna. Agora imagina o bullying na turma. Eu imagino. Com meu pai lá, né? Então, vamos cortar a árvore. Era Isabel que tinha que fazer. O Coronel Rodrigues, que a gente encontrou agora há pouco aí, ele sabe bem. E foi O isso. CBO você fez que ano, Isabel? 2014. 2014. Foi. Aí eu me formei, fui trabalhar no 5º GB na época. Fiquei 4 anos lá, em Guarulhos. E aí, em 2018, eu fui convidada para trabalhar aqui na DAC, né, na área técnica, com análise de projeto. Você concluiu engenharia? Você chegou? Por incrível que pareça, não. Olha! É uma área que eu gosto muito, eu trabalho com isso e tá nos planos ainda, né? Pretendo fazer. Mas ainda não tive oportunidade, tá em breve, acho que eu vou fazer. Tem muito tempo, né, Isabel? Ainda tenho tempinho. Que maravilha. Maravilha. Você vê, eu estava observando aqui, gente, olha só, tá? Vocês entraram soldado, você e o Edmundo, década de 50, 60, aposentaram tenentes. Vocês dois são primeiros, né? Dois primeiros. Vem aqui o Medeiros logo depois, também entrou como soldado, aposentou tenente. Vem o Valdir, aposentou major. E se Deus quiser, nós temos aqui uma coronel. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Olha que maravilha, Egídio. Quero vê-la. Quero vê-la, Eu acho que coronel. todos Verá, nós verá. queremos, né? É uma coisa que eu queria manifestar um sentimento. Todos os entrevistados, a pergunta como é que veio, eu tenho uma impressão que nós tivemos um destino. Ah, com certeza. Não é a gente que Se escolhe. muda, se muda. Não é a gente que escolhe, na verdade a gente é escolhido, né? Isso, é uma coisa que acontece
aparece o caminho, mas quem manda Isso aí. o bombeiro. Tá lá em cima. É uma missão. Cabe a esse sentimento de uma missão. Verdade. Então, aí falta uma coisa. Eu, que trouxe Edmundo para o bombeiro, pedi para o coronel Assunção, quer dizer, Assunção era tenente, o Queiroga, não sei se o senhor nem conhecia. Não, nem Assunção sabe, com certeza. Mas o nome, claro. E eles que trouxeram Edmundo, ele chegou, eu estava com a namorada, tinha uma competição de natação, eu pus ele para me substituir, porque eu ia para Santos. E ele foi muito bem na primeira travessia. Aliás, eu não sei, eu acho que Medeiros tem alguma coisa de genética de peixe, né? Porque ser Medeiros significa nadar bem. Isabel, você tá nessa piscinada, igual ele? Olha, hoje eu nadei 2000. Então realmente, Martinho, só que eles ganham de mim. tem genética de peixe nessa família, porque por todos. Bom, eu cheguei no bombeiro, como eu já lembrei, vocês estavam aposentados, mas eles já participavam da prova de Jacareí como veteranos desde aquela época. E enquanto teve a prova, eu sei que vocês nadaram. Eu fui uma vez só. Não, ele principalmente. Ele continuou. Nós participamos juntos, né? Algumas vezes. Nós fizemos. Eu também, Corona. Eu vou... Quase todos os anos eu participei, né? Só que, por incrível que pareça, eu nunca consegui chegar na frente do Edmundo. Mas é difícil mesmo. E isso que o senhor falou da genética, é a genética. A gente gosta de água mesmo. Mas o primeiro GBS, ele mexe um pouquinho na genética. Ele altera um pouquinho, melhora essa genética, né? E natação lá, né? Eu lembro do senhor apertando a gente na natação, Coronel Kiyoshi. Quando tinha as provas de Jacareí... Você lembra a única vez que o GBS ganhou a prova do GBMAR? Você lembra disso? Nós ganhamos uma vez só. Eu não vou lembrar o ano, mas muito pela mão do coronel Kiyoshi, na época capitão, né, o Kiyoshi que montou ali uma equipe aço e bateu. E eu lembro que eu acho que foi a única vez que o GBMAR, na época era terceiro GBS, né, não ganhou o geral da prova, né, e nós lá levantamos o caneco. E eu lembro que sempre os comandantes reconheciam e faziam elogios, né? Tem um elogio lá que está no assentamento que ele descreve, né, que a distância de treinamento dava para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro nadando. Isso me gravou bem pra caramba. Nadava muito. Vamos falar um pouquinho de ocorrência da época de vocês aí? Vamos? Vou começar aqui pelo Edmundo e pelo Egídio, porque vocês estavam na ativa na década de 70. A década de 70 é marcada por grandes... principalmente incêndios, né, Edmundo? E eu não sei se vocês estavam de serviço, mas eu sei com certeza que vocês são da época do Andraus e do Joelma. Isso. Né? Começar aqui pelo Egídio. Você estava de serviço num dos dois, ou Edmundo? Não, senhor. Não. O Andraus, eu estava chegando, recém-casado, do Nordeste, desci na rodoviária velha e aí falei para a mulher, um incêndio de grandes proporções, eu estava chegando no Nordeste. E o Joelma, eu fazia bico, cedo estava saindo, incêndio e tal, eu falei, vou pro bico, porque o meu compromisso é no dia de serviço. Não fui nenhum dos dois. Mas você estava nessa, né, Egídio? Eu não vi no incêndio, foi na nossa folga. Foi na como folga. ele estava saindo, era da mesma turma. O que aconteceu, eu estava morando na Lapa, eu pensei em vir, mas não atravessava a cidade. Parou tudo, né? Parou tudo. Que grande ocorrência da sua época dos anos 70 você tem uma memória, o Egídio? Tem que mergulhar no tempo, mas nós tivemos um período que as ocorrências principais eram poço, inundação, corte de árvore, escoamento, porque dava as enchentes, enchia toda a cidade. Do outro dia a gente ia trabalhar de escoar. Então, assim, foi um grande período. Que era uma São Paulo muito diferente de hoje, né, gente? Diferente de hoje. Depois que foi feito esse rio tomando ATI. Os piscinões, né? O outro lado que acho que o Carvalho Pinto, não. Ticoatira, o Aricanduva. Isso diminuiu muito, mas a nossa grande bicho-papão era a inundação. Eu passei uma noite todinha trabalhando ali por perto do tomando do ATI, na Orozimbo, não sei o que lá. Paulo Orozimbo. Quando eu tirei jeito para casar,
em cima da mesa, pôs no barco e saiu para casar, porque tinha o dia perfeito. Mas não dá para marcar mais, porque só de aposentado eu tenho 34 anos. Ô, Edmundo, você lembra da época em que para sair enchia o quartel do Cambuci? Era normal. Às vezes, mesmo sem chover, a água vinha por gravidade, né? Enchia pela boca de lobo, enchia o rancho, tudo, alojamento, suspendia as camas, era normal. Sair de barco, remando ali. E com sol, né? Enchia a água, vinha lá de cima, a gente saía remando, porque o Tamanduateí não tinha barreira, não tinha nada. Você atravessava de um lado para o outro, atendia toda a região ali da Moca e a Glicério. Era uma época, né, Edmundo, que tinha que, quando ameaçava chover lá no ABC, tinha que tirar as viaturas do quartel e levar lá pro Lago do Cambuci, né? Era uma fase difícil. A gente pegou um pouquinho do final dessa era aí, né, Medeiros? A gente ali, quer dizer, eles já desde a década de 60 e 70, eu já cheguei na década de 90, mas você chegou na de 80, mas ainda os problemas naquela época persistiam ainda, né? O senhor pegou uma época também de enchente, né? Pegamos. A gente pegava o pessoal em cima dos ônibus, que também tinha na época deles, né? O pessoal que ficava em cima dos ônibus ali na Avenida do Estado, né? Coronel, como o Tenente Egídio acabou de citar, né, as ocorrências de operação enchente, né? A gente acha que é uma coisa simples, não é tão simples assim. Envolve eletricidade, um poste rachado ali, começa a corrente da água, você chega e encosta ali, você pode morrer eletrocutado e assim por diante, né? Boca de lobo, uma série de coisas, né? Eu peguei uma ocorrência, o Sargento Bahia comandando, o Calimano subcomandante, o Carlos Souza, o Souzinha, de motorista. Hoje é Tenente Ricardo, filho do papagaio do Capitão Santos. Do Santão, saudoso Santão, puta. Nós chegamos na Ricardo de Japé, o pessoal descendo uma enxurrada. Ela chegou para nós e falou assim: bombeiro, não pula que você vai morrer junto com a gente. As vítimas falaram isso pra gente, só que nós estávamos preparados. A gente treinava muito. Eu tinha certeza que eu ia pular e ia sair com uma lá do outro lado. Eu fiz o Calimão, o Sozinho agoniado querendo pular, mas ele era um motorista, não podia largar a viatura, porque não tinha condições. Então cada um... O Sozinho foi um cara também que aposentou preparado, né? E Sozinho, eu devo muito favor para ele, né? Quando eu cheguei lá no Cambuci, ele era cabo. E um cara de um caráter assim, dedicado. Você tem contato com o Sozinho? Tenho contato dele e do André, o Jacaré. O Jacaré. Os dois foram meus... Eu procurei copiar o que eles faziam e eu estava do lado ali. Então, maravilha. Hoje um é tenente, outro é segundo sargento aposentado, né? Então essa foi uma ocorrência que marcou também, né? Eu me lembro que teve algumas ocorrências. Bom, sempre, porque a área do Cambuci, a área do salvamento, na verdade, era a cidade de São Paulo inteira, né? Sim. Na época de vocês. Porque as viaturas de salvamento elas ficavam distribuídas, né, nos postos do bombeiro, onde tinha um incêndio. E praticamente essa questão de enchente, São Paulo não tinha área, né? Era toda a área tem a questão da enchente, principalmente na Zona Leste, né? Zona Oeste também, lá na divisa com Cotia, aquela região também sempre enchia muito. Então, quer dizer, o salvamento, o auto-salvamento atendia tudo, né? Não existia. Você falou do poço, animal em poço. É uma coisa que a gente nunca mais ouviu falar aqui na cidade de São Paulo, mas na sua época tinha muito, né? Eu lembrei uma ocorrência que marcou muito. Nós saímos daqui de São Paulo de trem para Porto Epitácio. Morreu um cara de Ourinhos, afogado. Apareceu um barco rodando no meio do rio. E chamaram, nós saímos daqui de trem de primeira, fomos até Porto Epitácio, lá pegamos o outro. Eu sei que chegamos no jipe, na beira da represa, fomos para a ilha. Aí disseram, o material de mergulho. Mas ninguém ia mergulhar. Mergulhar onde? Naquela imensidão. Que lá o rio é um mar, né? É mar. Então, nós ficamos uma semana descendo de barco. Batendo o rio. Procurando nas ilhas. Mas chegou à conclusão que não se encontrava. E foi pedido, era o Lucas, o comandante, o sargento Lucas, era o recruta tinha isso é nos 60 ainda, né? Isso, deve ter sido 60. 60. Então, não sei se Edmundo já tinha chegado, mas nós ficamos daqui, muitas ocorrências, a gente saía de caminhão da prefeitura. Saía daqui para outro lugar que não tinha viatura. É verdade. Não, o bombeiro já teve períodos aí, a gente olha o que é o bombeiro hoje, né, Isabel? É verdade. E ouve, claro, as histórias deles, é um outro bombeiro, né? A gente, em termos, principalmente de técnica e principalmente de equipamentos, a gente mudou muito. Mas uma coisa da época eu acho que nunca será superada, que era a qualidade dos homens.
Hoje a gente tem uma qualidade excelente, mas naquela época, além de ter que ser excelente, tinha que fazer tudo aquilo que o equipamento não tinha e limitava, que é como vocês faziam. É um pouco de coragem e dedicação. Eu digo, era um pouco de coragem e dedicação, porque era a missão que a gente tinha que fazer. E vamos fazer do jeito que der, né? Vamos fazer o que Deus quiser. Ô, Varni, você já é contemporâneo nosso, né? A gente já pegou a fase do bombeiro melhor equipado, né? Mais estruturado, digamos assim. Mas na sua carreira, o tempo que você ficou na operacional, fala para mim uma ocorrência que você lembra dela, que você trabalhou. Não, a ocorrência, assim, a primeira grande que marcou, não era na nossa prontidão de serviço, mas era um esquema que, como uma ocorrência de longo período, a gente trabalhou também, foi no shopping de Osasco. Ah, o shopping Osasco. Então eu lembro daquela ocorrência que ela perdurou por vários dias, né? E lembro bem do cenário, né? Das pessoas do estado que foram encontradas, né? Então essa acho que foi uma das ocorrências. Vamos lembrar um pouco dessa ocorrência que o pessoal... A Isabel acho que não sabe nem do que nós estamos falando. Olha, já fez assim. A ocorrência do shopping Osasco da explosão de gás ambiental. Isso, lá, né, Valdir? Ali para mim foi uma grande ocorrência, uma ocorrência diferente. Como o senhor falou, eu já sou de uma época que a própria reestruturação do bombeiro, né, mais postos para atender, então a gente não tinha área, na minha época, né, que é recente, não tinha área igual a deles, que eles saíram daqui. É recente, mas tem mais de 30 anos, né, Valdir? Não é tão recente assim. Né? Mas a deles, eles atendiam, né, o GBS atendia o estado, né? Estado todo. Estado, né? O nosso já é bem regionalizado, né? Então, assim, a nossa situação de pegar ocorrências mais complexas também diminuiu, né? Mas eu lembro bastante dessa de Osasco. Quando eu cheguei recruta na prontidão, né, recrutinha sempre trabalhava naquela viatura filé, que era a USA, né? Só tinha duas em São Paulo inteiro, né? Corria a noite inteira. Corria a noite inteira. Eu trabalhava lá, eu lembro, o Bração era motorista, né? Cordeiro. O Cordeiro. Capota de ambulância. Aí a gente entrava de serviço e só saía no outro dia, né, às 24 horas, mas pisava no quartel muito pouco, né? Então, assim, eu vi várias ocorrências graves, mas sempre não era um primeiro atendimento. A USA é uma viatura de apoio, né, que pro civil que está assistindo e não conhece, né? É a que transporta um médico, um enfermeiro. Então, ela na época só haviam duas, né? Que ocorria uma no Cambuci e outra na Casa Verde. E geralmente não tinha uma quantidade de médico muito grande. Então baixava uma, ficava uma para o estado inteiro. Aí era o Deus nos acuda. Então, né? assim, eu acabei vendo bastante tipo de ocorrência de vulto, né? Agora você imagina, Valdir, na época deles não tinha resgate, não tinha USA. Né? Então eles tinham que, além de atender, né, a emergência, digo, tirar alguém debaixo de um escombro ou de uma ferragem, ou seja lá o que for, ainda tinha que transportar no AS. No AS. No AS. Claro. Né, que era uma viatura, tinha bastante equipamental, mas não era objetivamente adaptado para transportar vítimas. Né? Mas fazia, quer dizer, o bombeiro nunca deixou de fazer, né, de mundo o que tinha que fazer, não fazia com o que tinha, né? Eu tenho uma ocorrência que foi apoio a a ocorrência de salvamento. A guarnição de salvamento foi tirar uma pessoa na caixa d'água e houve uns problemas lá e não conseguiu. Tirou até fora da caixa, tirou a vítima até fora da caixa, mas não conseguiram, era só uma máscara, ficou com o chefe da guarnição, né? E os outros eu encontrei, o oficial de área era o Tenente Zé Carlos. Foi antes de que foi nosso comandante. Antes de 74. Não tinha segundo GBS ainda. Foi em 74 a quarta companhia e virou GBS. Então, aí a guarnição que estava no local estava só com a máscara, ficou com o chefe. E os outros, encontrei eles chorando, em estado de choque, na escada. Então foi uma barra assim, meia pesada, porque você atender a ocorrência de vítima desconhecida é uma coisa, você dá seus próprios colegas em estado de choque, então foi uma barra meia. Aí eu disse, tinha uma máscara só na viatura, o Rômulo era meu subchefe, pus a máscara nele e eu entrei sem. Aí cheguei, a vítima estava fora é o reservatório subterrâneo, né? Estava fazendo manutenção. Estava pintando. Então tiraram para baixo, mas não conseguiu prosseguir, que aí ficou preso numa corda lá dentro, ninguém sabe em que, e ficou só o chefe lá
não entendia mais nada o que fazer, já até tomado por lugares infiltrados, né? Aí eu cheguei sem a máscara, deitei, pus ele nas costas, a vítima, né, e desci. Eu acho que nessa altura era uma escada improvisada, eu acho que o Romulo, que estava com a máscara, me ajudou. Porque a outra guarnição não tinha mais. E o coronel Zé Carlos ficou muitas vezes falando: Edmundo, você me salvou. Ele não aguentava, porque na época era só uma máscara. Não tinha o que fazer. Era precário, né? Era a viatura, era só uma máscara. Então foi essa a dificuldade que eu tive de encarar a guarnição em estado de choque. Realmente eu estava chorando. E aí foi essa coisa que eu senti. Não, marca, não tem como marcar. Não, que a emoção, às vezes, até para pegar um pássaro numa coisa, numa árvore alta, coisa, você, às vezes, as ocorrências somente são assim, são simples, você não correu um incêndio, parece que sempre incêndio, mas a ocorrência somente, às vezes, você tirar um cavalo em poço. Para o dono, aquilo é tudo na vida. É o patrimônio dele. É o patrimônio dele. Então você se sente gratificado por esse apoio da sociedade, né? A extinção de abelha, uma vez eu peguei, era um ceguinho. E eles deram endereço para a gente ir, pouco nós pegamos. Aí, onde está? Ele falou: está errado, está indo errado. Ele mandou voltar, ele era cego. Mandou voltar e tinha atacado um filhinho dele. E aí, nossa, ele depois que extinguimos a abelha, né? Ele ficou tão satisfeito, fez um café, mas precisa ver aquele cego, a gratidão que ele tinha, só ao viver naquilo. A gente sempre fala isso, né? O bombeiro, como você falou, Virgílio, bombeiro não é uma profissão, bombeiro é uma missão. Né? E que a gente não escolhe, nós já sabemos disso, a gente acha que escolhe, mas a gente não escolhe. E assim, as melhores retribuições que eu posso dizer, que eu acho que é o mesmo sentimento que vocês têm, que eu recebi na minha carreira, nunca foi financeira. As melhores retribuições que eu tive na minha vida foi a gratidão. É gratidão. Né? Que nem todo mundo lembra, vamos falar a verdade, né? Mas e a gente também não faz esperando. Esse que é o mais legal. A gente faz porque é a nossa missão. Mas quando a gente vê aquele cidadão que vai lá no quartel agradecer, ou mesmo naquela hora ali exprime sua gratidão, parece que dá uma injeção, não é? É uma energia na alma. Carrega a bateria. Carrega a bateria, é um negócio fantástico. Você sentiu isso alguma vez, Vardy? Ah, sim. Muitas vezes, né? Então a gente vê que o carinho, né, que a população tem pelo Corpo de Bombeiros, ela é enorme, né? Então a gente recebeu muito obrigado, né, de uma pessoa que para ela, né, a última esperança terrena, né, o bombeiro. Isso aí é muito valioso. É importante, é fundamental. Isabel, vamos falar de você. Seu momento marcante da sua carreira aí, operacional. Olha, eu trabalhei numa ocorrência muito grande que me marcou, assim. Foi logo no início da carreira, que foi no incêndio no Parque de Tanques na Lemoa. Ah, ótimo. Né, em Santos. Tanto que hoje eu sou da comissão de líquidos inflamáveis. Marcou mesmo, né? Marcou mesmo. Mas eu acho que a ocorrência, assim, que eu acho que foi pior, assim, pra mim, particularmente, foi quando eu tava em Guarulhos, no 5º GB, que a gente pegou um deslizamento de terra lá em Mariporã e foi quando estourou a represa lá em 2016. E aí várias vítimas, crianças. Ali foram vários municípios, né, Isabel? Foi isso. Franco da Rocha, isso. Mariporã. Não foi no meu dia de serviço, né? Mas no dia seguinte eu fui lá render o pessoal e a gente trabalhou por 5 dias essa ocorrência. Foi bem, bem complexa, bem marcante. Fora os acidentes de trânsito ali, né? Porque ali é Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, né? O pessoal muito lá... acidente de trânsito. O 5º GB também é um... E eu sou um pouquinho pé frio também, então assim... acontecia de tudo. Seu período de 5º GB foi intenso, podemos dizer assim. O pessoal que me conhece lá sabe, é difícil. Que maravilha. Bom, eu acho que isso só reforça aí a missão, né, Egidio? A gente veio parar aqui no Corpo de Bombeiros e aí, ó, as coisas acontecem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, a gente tem que resolver com o que a gente tem. Você hoje, você está aposentado há quantos anos hoje? Já vou fazer uma conta aqui, você foi 88, né? 34. 30 mais, né? 89, 2018, 35, certo? É isso. Quase 35 anos aposentado. Hoje você olhando a sua época, e você é um cara presente, você sempre vem em eventos nossos, você vê como é que está o bombeiro. O que é igual e o que é diferente? O que é igual,
ou melhor, é o pessoal, As pessoas. as pessoas. Porque tem a tecnologia, tem o aprendizado, uma escola que o senhor foi comandante lá, que ninguém pode tirar, desmerecer, e a gente era muito na raça. Hoje eu tenho orgulho de vê-los como técnico, porque passaram numa escola do primeiro mundo. Então melhorou muito e as condições que tinha, mas o orgulho meu é estar com 34 anos vendo essa riqueza que passaram em nome do Medeiros. Com brasão e tudo, né? Com brasão. Foi uma grande oportunidade de servir até para os nossos amigos lá, porque vão ver, né, essa Claro. homenagem. Claro. E agradecemos, porque não podemos dizer que é injusto, porque os testemunhas são os senhores que viram. Claro. Eles são, para mim, um orgulho que os 4 são melhores do que eu. Melhores, não pessoa, é normal, mas eu digo assim. Profissionais mais bem preparados. Mais bem preparados. Sem dúvida. A gente às vezes tem que contar a história das pessoas pelos outros, porque elas infelizmente não estão mais entre a gente. Então, o Edmundo, eu vou pedir para você passar para o Edmundo e vocês foram de uma época que vocês conviveram com 2 grandes oficiais, foram muitos, eu vou falar de 2, eu poderia falar de muitos, mas eu vou lembrar de 2 que não estão mais entre a gente, mas eu sei que vocês tiveram o privilégio de trabalhar com eles. Eu estou aqui me referindo ao Coronel Caldas e eu estou aqui me referindo ao Coronel José Carnicina Martins. Como é que era trabalhar com esses caras, Edmundo? Era gratificante. O capitão Caldas, ele vivia muito no quartel, ele via dando aula, as conversas dele eram sempre de assunto de bombeiro, coisa. Era uma pessoa que a gente respeitava não pelo posto, mas a pessoa em si. Ele era carismático, era. E o José Carnicina Martins foi companheiro de cabo aéreo, pessoa excelente, gostava muito de mim. Foi nadar uma vez, eu empurrei ele, que ele não gostava muito de nadar, mas foi uma travessia de Jacareí, né? E ele fez cabo aéreo, eu fiz com a equipe dele, nós fizemos, resta eu só vivo do cabo aéreo. Mas era cabo aéreo em altura elevada. Sem segurança. Sem segurança. O lugar mais alto, 46 metros, lá na cúpula do ginásio. Então... Não tinha ali uma cadeirinha? Não, um cabo tinha nada. Tinha loucura, porque... 46 metros. Porque o cara em 46 metros. Vocês tinham asa, segurado pelo pé, ou girado na mão. Meu companheiro já morreram todos. O último agora foi andar de chamar Peixinho. O 7 era dessa equipe era também. Era bom. Temos que falar do 7 também, que não está mais entre a gente, mas é um cara que a gente tem que falar. O 7 era do meu pelotão. Do seu pelotão. O 7, o Peixinho, o Jorge, Aderbal, eu, Martins, e falta um que não estou lembrado. Aderbal. Mas era um grupo meio que a gente fez, isso nunca aconteceu acidente. Nunca aconteceu acidente com a gente. E o ginásio lá, quer dizer, o giro do macaco, a 46 metros, você soltar da mão, ficar preso na outra, girar, esperar pegar, precisa ter confiança. Eu não faria isso. Não, aquilo a princípio era um grupo pequeno. Não passou por vários anos e era uma loucura. Agora a gente treinava bastante. Treinava muito, né? Treinava bastante. Mas é o que o seu irmão falou, né? Era o que carecia de equipamento, de tecnologia, sobrava de força, né, de capacidade e de vontade. Vontade. A pessoa tendo vontade supera muitas coisas. Não tendo vontade, pode ser o Ice, não tem vontade. Tem vontade, não acontece. Não. Fica com o freio de mão puxada. Medeiros, você está aposentado há quantos anos? 9 anos. 9 anos. 9 anos. A gente já falou aqui, né, sobre a sua participação não só no GBS, no GB, que você tive o privilégio de trabalhar com você, mas principalmente também uma parte muito importante que foi a Escola Superior de Bombeiros, né? Acho que aqui na mesa nós temos você e o Valdir, que foram oficiais da
da escola, né? E muita coisa que a gente vê lá construída, entrevistamos o Coronel Harrison esses dias, né? Que, bom, pela cara, todo mundo já vê o impacto que é o nome do Coronel Harrison, né? Que estava lá com vocês na época da, digamos assim, da construção da escola, né? Você já chega lá numa época em que a escola ainda não estava bem estruturada, né, Medeiros? Ainda tinha bastante carência quando você chegou lá. Sim, quando eu cheguei em 2005, né, já estava bem adiantado. Só que depois que eu saí, ela simplesmente multiplicou. Entendeu? Não, Medeiros, eu vou repetir a história porque ela tem que ser falada, né? Você unificou a escola, fisicamente falando, né? Porque a gente tem lá a vertente da represa Paiva Castro que divide a escola e não tinha como passar para outro lado. Quer dizer, tinha uma pinguela, né? Que você, juntamente com o Adelso, vocês construíram uma ponte metálica, vocês construíram, que está lá até hoje. Na verdade, Coronel, assim, a ideia foi minha, eu digo minha porque no início tinha um tronco de eucalipto. E eu cortei uns 3 eucaliptos e coloquei, né? E com a chegada do Adelso e mais a equipe de soldado, o Pedreira, que a gente não faz uma coisa sozinho, né? Pedreira. Então, pergunta pro Pedreira o que nós sofremos ali, mas sofrendo com dedicação, claro. Sabe? E todos nós juntos. A gente pegava os alunos soldados, né? Todo mundo junto. Agora a ideia foi minha no início, né? Da gente fazer aquela passagem com mais facilidade, né? Que você teve que testar, você teve que passar com a S lá depois, né? A preocupação era essa aí. Mas quantas vezes ali na linha de trem, eu, o Adelso, o Pedreira e mais uns que eu não lembro o nome, que era aluno soldado, né? A gente ficava até quase 8, 10 horas da noite pegando trilho de trem, de tudo que é coisa, né? Para construir. Soldando, a gente pegava os alunos soldados que era soldador, né? E a gente ia junto. Só que a gente tem que estar junto. Claro. Entendeu? Você chegou na escola antes do que o Medeiros, Valdir? Exato, Coronel. Cheguei lá em 2003, né? Era uma época que a escola ela estava em crescimento, né? A escola lá não para, né? Eu me aposentei faz menos de um ano e eu fui lá recentemente e falei, como assim, já está desse jeito? Que maravilha, né? A escola não para. Então eu cheguei em 2003, no momento que ela estava em crescimento. Eu peguei ela um pouquinho crua lá também, né? E fui para lá sem conhecer a escola em si, não sabia nem onde era. Não sabia nem onde era Franco da Rocha, para ser sincero pro senhor, né? E era uma época que, como a escola estava nesse período, eles procuravam profissionais para trabalhar lá, a parte administrativa e ministrar aulas, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de Educação Física, tive o privilégio de ter o senhor como instrutor, e eu resolvi ir. Falei, a polícia me deu um presente, que é um presente, um dos melhores que eu recebi na minha vida, que foi um curso de Educação Física maravilhoso. Eu tenho que retribuir isso para a instituição, vou trabalhar também nisso, né? E acabei indo para a escola, recepcionado por vários comandantes amigos, né? Que é curioso também, a gente no início da carreira, a gente não tem uma dimensão do que será lá na frente, né? E para mim assim, é muito curioso. Quando soldado no Cambuci, eu trabalhei com vários coronéis que eram tenentes quando eu era soldado no Cambuci. E muitos foram comandando o bombeiro. Exatamente, muitos comandantes do bombeiro, como o senhor aí e outros, né? E a gente não enxerga mesmo. A gente não enxerga isso. É verdade. Né? Eu não enxergava. A gente cumpre a nossa obrigação, graças a Deus a gente tenta fazer tudo bem feito, mas a gente não pensa nisso. Fala, não, eu vou fazer bem feito, que lá na frente a gente não pensa isso. Bom, e você próprio, Valdir, é um exemplo disso, né? Porque o Valdir chegou na escola, terceiro sargento. Você saiu da lá major. Saí major. Você imaginava isso Nada. Lá? Nadando lá na piscina do Cambuci, logo que você chegou? Nadando não. Quando eu cheguei no Cambuci, eu era recruta, o mais recruta, eu aspirava a piscina. Nada mais justo, né, Isabel? Aspirava a piscina assim, ó. E quando os antigos acordavam, jogava água lá de cima, que ela não é coberta, né? Aí aspirava tomando banho. Daí, o senhor falou um negócio curioso. Daí teve não sei o que teve, se foi alguma competição lá no Cambuci, eu fui nadar já capitão lá. Daí eu nadando e pensando, eu falei, nossa, eu aspirava essa piscina. Hoje eu sou capitão do Corpo de Bombeiros, né? Que satisfação, né? Então, voltando à pergunta da escola, eu cheguei lá em 2003, me apaixonei pela escola lá, acho que quem passa lá só sai arrancado. A gente até brinca lá, fala, não divulga muito não, senão vai ficar apertado aqui, todo mundo vai querer vir para cá, né? Porque é excelente, a escola, o ambiente é gostoso, a gente se renova a cada dia, a gente aprende muito mais do que ensina. Não tem rotina lá, né? Não tem rotina. É verdade. A nossa profissão toda não tem rotina. Exatamente. Né? E eu acho uma coisa muito legal da escola, e todos vocês foram instrutores, né? Isso vale para qualquer escola. Você ser instrutor ou trabalhar em ambiente escolar é legal porque você enxerga o processo. Né? Você vê o começo, você vê o meio e você vê o fim, que é a formação do homem. Né? A gente recebe lá um jovem, um garoto,
né, sem experiência, sem muita visão da vida, você capacita, né, às vezes supera medos, né, coloca conhecimento e depois você vê o cara ali trabalhando na projeção, salvando uma vida. É uma coisa muito gratificante, não é, Egídio? Essa vida oferece a nós toda a alegria. E eu, essa semana, falei em casa, tem que ter alegria. Tem que ter, pode ter tristeza, mas tem que ter alegria. Claro. Mas a família está bem, graças a Deus. E temos 51 anos de casado. A ocorrência... 51? Viu, amor? Dá para chegar lá, hein? Olha, é bastante tempo para suportar, né? Mas ela está suportando. Eu conheci ela numa ocorrência. Eu fui para Você conheceu sua esposa numa ocorrência? Ixi, aí, Edmundo. Primeiro de novembro, ela estava. A mãe dela trabalhava numa fazenda Hotel Paraíba, perto do Papel Simão. E deu um afogamento pai e filha no rio, perto do Papel Simão. E era gente que foi levar. Jacareí ali, né? Jacareí. E lá ela ficou porque a mãe estava doente, que ela trabalhava em banco. Aí pediu, telefonou, ficou lá. Eu cheguei, fui me hospedar. Chegou um general, Zerbini, que era presidente lá. Chegou e chamou: sargento, aqui tem um lugar para vocês ficarem no hotel, no Jacareí, hotel bom. Agora aqui tem a Fazenda Hotel Paraíba, é coisa simples, mas comida muito boa. Eu falei: não vim aqui para luxo. Eu vim para amanhecer. Não, para trabalhar. Amanhecer o dia na beira da represa. E no fim conversamos, encontramos aqui, casamos com 9 meses depois, estava casado. Caramba, hein? A e 51 anos depois? Estamos aí. Estamos aí. ainda para encerrar, só às vezes ela brava. Não, encerra nada, fala o que você quiser, gente. Não, ela tá assim, eu falei: Crisinha, nem eu nem você tem mãe, não tem mais pra onde ir. Então vamos ter que aguentar o outro. É a família. Aguentar o outro. É isso aí. Gente, olha, eu quero dizer uma coisa. A gente estava querendo fazer essa banca desde quando veio o primeiro Medeiros aqui. Veio primeiro você ou Edmundo da entrevista? Eu não lembro. Foi você primeiro, foi Edmundo. A gente já tinha ideia, falou: não, a gente precisa trazer todo mundo junto. Só nunca dava certo, né? Porque hora um tá lá no Rio Grande do Norte, hora outro tá não sei aonde. Então eu quero dizer para vocês, pessoal, que conseguir trazer os Medeiros aqui não foi... Eles sempre atenderam a gente com uma boa vontade espetacular. O difícil era conciliar a agenda, né, de trazer todo mundo aqui. A gente queria muito fazer isso aqui, viu, Egídio, Edmundo, Medeiros, Valdir, Isabel, porque eu acho que vocês passam eu já falei isso, eu vou repetir, vocês passam uma mensagem muito legal, né? A mensagem primeiro do espírito que vocês têm, familiar. Segundo, a mensagem do legado, né, da herança que eu digo assim no sentido do exemplo, do caráter, do bem fazer e principalmente eu diria assim da postura que vocês têm. Então eu quero agradecer imensamente a vocês terem aceito o nosso convite, terem brigado aí, tá cada um num canto. São Luís do Paraitinga, né? Você tá morando. O Egídio, você tá em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Em São Paulo, o Edmundo tá no Jaçanã, o Valdir tá em São José dos Campos e a Isabel tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Então conseguir juntar vocês aqui foi assim muito legal. Muito obrigado. Eu agradeço em meu nome de tudo que vocês fizeram, porque todos vocês foram pessoas que nos auxiliaram. Eu estou dizendo pessoalmente agora, e eu vou falar agora em nome de muita gente do Bombeiro e da população de São Paulo por tudo que vocês fizeram por todas essas pessoas. Formaram gente, deram exemplo, salvaram gente, se dedicaram, deram a sua vida pelo Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Isabel. Não é fácil, né, você segurar essa bola aí, essa peteca desse legado todo. E é ela. Pois é, então aí tá contigo. Que responsabilidade. Tá contigo a bola aí. E antes de eu me despedir finalmente de vocês, já agradecendo, eu quero aqui passar para as mãos do Medeiros mais antigo, uma pequena recordação aqui da nossa fundação, como forma de agradecimento, como forma de agradecimento aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio que muita gente vai assistir, não é? Lindo. Pode mostrar aí, pode mostrar. Estamos entregando aqui a família Medeiros, é uma memorabilha aqui da nossa loja da Fundabom, né? Porque a gente já falou dela. Machadinho para cortar. Quem gostou pode vir aqui. Anitta Garibaldi 25, segundo andar, procura Shirley. Shirley, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Venham mais vezes.
frequentem o nosso Bomba Café, continue prestigiando nossas festas dos veteranos que vocês sempre prestigiam, e ter vocês lá, eu tenho certeza que é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós, ok? Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei muito. E muito importante, lembrando vocês, não se esqueçam, inscrevam no nosso canal, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Se eu não falar, eu vou tomar um puxão de orelha. Inscrevam-se também no nosso Instagram, @193BombaCast. Acompanhem lá que tem muita informação também. Em breve, nosso programa ao vivo, já cansei de falar, mas ele é breve. Muito obrigado e até a próxima.